É um tema um pouco difícil de se tratar dentro do canal, porém vai te trazer uma certa compreensão da vida a respeito de suas naturalidades. Tenho a certeza que muitas pessoas não sabem lidar com os fatos comuns e naturais da vida de uma certa forma, e que talvez esse seja um vídeo bem sério que a gente vai acabar colocando aqui dentro desse canal. Vamos entender hoje a respeito do luto dentro da psicanálise. Hoje a gente vai ter uma xícara de Freud sem açúcar. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a uma xícara de Freud. Meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que vai ser um pouco sem açúcar, como eu comentei no início, que é algo desconfortável e que infelizmente e naturalmente grande parte das pessoas acabaram passando por essa fase de alguma forma. E essa fase seria a respeito do luto dentro da psicanálise, tá bom? Antes da gente começar, por favor, deixe o seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal e, claro, compartilhe com quem você acha que merece saber dessa informação ou para quem está passando pela fase do luto, só que está incomodado, com essa questão e que, infelizmente e naturalmente, todos nós iremos passar de alguma forma e tenhamos que passar da melhor forma possível, da maneira mais natural possível, para que não prolongue sofrimentos e que tudo fique da melhor maneira organizado, porque nós sabemos que é uma fase difícil qualquer perda, não é mesmo? Bom, antes de nós começarmos a respeito do luto dentro da psicanálise, é importante ressaltar algumas observações. A primeira é que nem sempre o luto quer dizer a perca de uma pessoa. Às vezes, o luto ele pode ser o rompimento de um relacionamento, pode ser alguma perca financeira, alguma perca material, o rompimento de uma relação de amizade, assim também como o quebrar de um móvel que você tinha ali de estimação ou até a perca de um animal de estimação. Ou seja, o luto ou a situação de luto nem sempre está associada à perca de uma pessoa. O segundo item que a gente pode ter como uma observação seria que o luto ele é um processo, E pelo fato do luto ser um processo, e por ser pessoas diferentes, existem reações diferentes. Então algumas pessoas elas vão sentir mais o luto, outras vão sentir menos o luto, assim como tem pessoas que fingem sentir menos o luto, mas estão sentindo mais e escondem, assim como tem pessoas que sentirão mais o luto, só que internamente estarão sentindo menos, só que escondem. Então cada pessoa vai ter uma forma diferente de enfrentar o luto, e esse luto ele deve ser respeitado de uma certa forma, porque isso também exige um certo crescimento mental, e esse é o ponto importante do luto. O luto ele acaba trazendo uma certa maturidade emocional, na qual você começa a entender os aspectos principais da vida e começa a entender a vida como um aspecto natural. Tudo bem? Quando a gente fala sobre luto dentro da psicanálise, a gente remete, pelo menos dentro da escola que Freud criou, em textos de 1915 e 1917, tanto que foi lançado um livro chamado O Luto e Melancolia, e nele ele acaba especificando que o luto é a falta, é o sentimento de perca do objeto de desejo. O objeto de desejo esse, que pode ser uma pessoa, que pode ser um relacionamento, que pode ser algo financeiro, algo material, e que essa perca em específico acaba tirando a libido da pessoa. As pessoas acabam associando a libido como se fosse algo, vamos dizer, sexual, E tem lá raízes biológicas sexuais. Só que dentro da psicanálise, a libido ela é tratada como uma energia, como uma pulsão energética que faz a pessoa querer viver, que faz a pessoa querer ali demonstrar sentimentos bons e coisas que tem a ver com o fato dela viver, dela ter energia vital. Então, quando acontece essa situação de perca de alguma forma, vamos dizer que essa energia libidinal, essa libido, acaba indo embora. Isso é muito comum de acontecer. Geralmente, a maioria das pessoas, quando tem uma situação de perca, essa energia, essa libido, toda essa questão de pulsão de vida acaba sendo perdida por conta que a pessoa acaba percebendo o luto, Ela acaba
verificando o luto dessa forma. Então a gente percebe que o luto em específico, ele precisa passar por esse processo de maturidade de uma certa forma. Então, quando a gente fala a respeito do luto, né, é importante salientar que passa-se por uma fase, né? Então a primeira fase é a fase quando o luto realmente acontece e a pessoa reconhece que houve uma perca. E essa fase de reconhecimento de perca é a fase que a pessoa ela acaba reagindo de diversas formas. Você pode perceber que há casos onde a pessoa se desespera, se descontrola, chora, acaba tendo uma demonstração emotiva muito forte. Assim como, se por acaso, né, houver uma perca, outras pessoas vão ficar anestesiadas como se não se conformasse com aquilo que está acontecendo. Outras pessoas acabam ficando revoltadas com isso, né? Acaba se revoltando achando que é uma mentira, né? E isso é muito comum. Cada pessoa vai reagir de forma diferente, dependendo da sua estrutura psíquica, no caso. A grande maioria das pessoas acabam reagindo de uma maneira, vamos dizer, catártica, né? As pessoas elas acabam demonstrando certos picos emocionais, choro, desespero, tristeza profunda, angústia, né? Isso é muito comum e é necessário, tá? Por causa que a pessoa de fato reconheceu que houve uma perca, né? E bom, depois que passou essa fase da pessoa reconhecer dessa fragilização emocional que acaba acontecendo, a pessoa acaba demonstrando duas facetas diferentes no caso. A primeira faceta é arrependimento, né, a respeito daquele objeto, tanto que comumente dentro da popularidade a gente fala só valorizamos quando perdemos. É por conta disso, né? Porque as pessoas elas acabam se arrependendo e falando, poxa, perdi meu pai, eu poderia ter sido um melhor filho, eu poderia ter sido um melhor esposo, poderia ter sido um melhor namorado, poderia ter sido uma pessoa melhor para ela, né? E acaba tendo ali os picos de peso de consciência, como se fosse um certo arrependimento daquilo. Assim também como existe a segunda faceta, que a pessoa de fato ela acaba percebendo, né? E falando, poxa, eu perdi essa pessoa, o mundo está conspirando contra mim, infelizmente é a vida querendo me punir de alguma forma, e a pessoa apresenta essa faceta um pouco mais revoltada, né, de incompreensão, né, de revolta a respeito do luto em específico, né, e acaba até se revoltando contra esse objeto de desejo, achando que talvez esse objeto de desejo o abandonou, né, de alguma forma, como se ele não fosse merecedor, ou que talvez esse objeto perdido não seja merecedor da atenção, do sentimento ou qualquer outra coisa. Felizmente isso passa, tá? Vamos dizer que essa confusão que acaba acontecendo é algo comum, né? É algo que de fato é super necessário para desenvolver essa certa maturidade emocional e também para ir para outra fase, né? Que nesse caso é a fase onde a pessoa ela condensa, né? Essas informações sobre essas vivências, lembranças, emoções, aprendizados, momentos, ela acaba condensando a respeito dessa pessoa e acaba, vamos dizer, pegando todo esse conteúdo e acaba compactando, né? Compactando em lembranças, compactando em fatos, em aprendizados, e ela acaba carregando para si só dentro da sua mente, né? Então, depois de passar essa fase conturbada da fragilização emocional, assim como também dessas duas facetas de revolta ou de arrependimento, a pessoa ela começa a perceber a influência que esse ente, que essa questão material acabou tendo, que vamos dizer que o animal de estimação acabou tendo, né? E acaba, vamos dizer, né? Tendo ali a condensação, porque esse espaço que a pessoa acabou deixando dessa perca, ele é algo único, né? Não tem como ser substituível, não tem como ser tomado por outra pessoa, por um outro fato, por um outro objeto. Aquilo ali tinha um significado único e não tem como ser reposto de alguma forma. Então, pelo fato de não ser reposto, é necessário que haja essa ressignificação, é necessário que haja essa condensação, esse aprimoramento do pensamento, para que a pessoa consiga carregar emocionalmente aquilo sem causar alguma angústia,
algum recalque ou algo do tipo, né? E depois que a pessoa ela consegue fazer essa ressignificação, consiga compreender o luto, ela vem pela fase de maturidade. Ou seja, que fase é essa de maturidade? A fase onde ela compreende que essa perca ela foi natural, que não foi culpa dela, que não foi a vida punindo ela, que por acaso a perca acabou acontecendo por um fato humano, por um fato biológico, que não tem muito a se fazer, não tem solução para aquilo. E que ela pode carregar o que ela teve de lembranças boas, encarar os aprendizados, descartar os momentos ruins e, claro, verificar o que aquilo pode trazer de proveito para a vida dela e assim ela segue em frente. Existem algumas coisas que acabam acontecendo durante esse processo e que é importante a gente salientar e que acaba trazendo até um certo aviso, né? Não existe como substituir um local de luto. Por exemplo, existem, crianças que ganham animais de estimação e por acaso esse animal de estimação acaba morrendo prematuramente e os pais compram outro animal ou adotam outro animal, colocam o mesmo nome, talvez comprem o animal da mesma característica, né? Não realizam a adoção, mas compram. Isso acaba sendo complicado. Por quê? Porque aquela criança ela não vai saber enfrentar bem o luto, porque ela vai achar que as coisas são substituíveis, né? Então, por exemplo, eu tenho um cachorro chamado Toby e por acaso esse cachorro ele faleceu. E em vez de eu entender que o Toby ele foi um animal de estimação único pelas suas características e que ele teve uma certa importância e existência, eu vou lá e compro um outro cão parecido com ele, da mesma raça que ele, e coloco o nome dele de Toby. Eu, de fato, estou substituindo a importância que aquele animal teve, assim como as lembranças de vivência que esse animal teve, e eu não sofri o luto. Logo, eu não desenvolvi a maturidade necessária para compreender esse aspecto natural da vida, e isso vai ficar acumulado em mim. E o problema acontece o seguinte, quando existem esses acúmulos, né, e por acaso a pessoa, depois desses acúmulos que acabam acontecendo, e ela encara esse determinado aprendizado, né, encara mais uma situação de luto, e parece que é devastador. Pode ser que existam pessoas que perde o pai, perde a mãe, perde o amigo, perde um parente próximo, perde o cônjuge, perde um filho e fica lá tranquilo. Só que quebrou um prato que a avó deu, aquilo ali foi devastador e a pessoa acaba sofrendo um certo luto acumulado. Isso acaba acontecendo por conta dessa situação de substituição. E isso não é legal, isso não é interessante, isso acaba realmente trazendo um certo sofrimento. Então, por exemplo, tenho filhos em casa, o animal de estimação morreu, o nome dele era Toby, ou qualquer outra coisa. Eu vou comprar um animal e repor? Não faça isso. Nesse caso, converse com a criança, dialogue com a criança, explique o fato da morte, explique o fato do luto, explique que isso é uma coisa natural que acaba acontecendo, explique que é, de fato, algo a ser encarado durante a vida. Ah, meu filho não tem maturidade para ouvir essas coisas. Sim. Não tem maturidade, mas você, como pai, mãe responsável, pode adaptar na linguagem de uma criança isso, normalmente, e pode explicar o fato da vida. Ah, mas eu só entendo de maneira religiosa. Tudo bem, explique para a criança de uma maneira religiosa e que seja de fácil compreensão. E após isso, após a criança ficar bem, você pode adotar um animal de estimação novo, ou talvez comprar um outro animal de estimação. Só não tente substituir a lembrança, porque isso acaba dando sequelas dentro do aparelho psíquico da criança e ela não vai saber lidar com situações de perca, luto. Isso vai acabar prejudicando ela de uma maneira geral. Só vai trazer sofrimento futuro. Então, para evitar isso, é interessante adotar certas posturas e certas maturidades próprias para que a gente não prejudique aquela criança de fato. E bom, é um assunto pesado, porém é importante entender que é algo natural, é algo que a gente vai enfrentar. É a casualidade humana, a vida é efêmera, a vida é breve, a vida é curta. Nós tivemos aí acontecimentos de 2019 para cá, né, com a pandemia, com os acasos, né, que a gente acaba vendo nos noticiários, que houve percas, que houve comoção, né? E pelas percas e comoções que a gente pode perceber,
nós vemos que as pessoas não se desenvolveram naturalmente, ou a maturidade para compreender a situação de luto. Isso é ruim? Não, cada um desenvolve de uma certa forma e vai depender da casualidade humana. Mas é interessante entender que o sofrimento não é algo legal e que a gente deve compreender o luto da maneira mais natural possível, não deixar aquilo como tabu, não deixar aquilo como apenas um aspecto religioso, mas entender que isso também faz parte da casualidade humana e que todos nós vamos passar por uma situação dessa e que temos sim oportunidade de termos um engrandecimento, um enriquecimento pessoal, né, com maturidade e seriedade para encarar esse fato da vida, porque isso é mais natural do que a gente imagina. Vamos dizer que, como todo mundo diz, a vida é um sopro, tudo bem? E bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora. Tiver alguma dúvida, sugestão, pode colocar nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, assim como também se inscreva no canal. Sempre sairá vídeos novos toda sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Um forte abraço para você, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.